Bem, pessoal, excelentes notícias aqui no Brasil. Para vocês terem ideia, mais de 90% da população vacinável tomou vacina, né, contra a Covid, o que é um número excelente. Obviamente, de quando a gente olha, né, esse número altíssimo, frente a quem está em dia com a vacina, que dá 57%, que é realmente a maioria da população, estamos indo bem no Brasil, né? Obviamente todo mundo queria que 90% das pessoas tivessem atualizada a vacinação, né? Tivessem com o calendário da vacinação em dia, mas a gente sabe que isso é muito difícil. E mesmo assim, essas pessoas que tomaram a dose parcial, não tomaram dose de reforço, eles ajudaram muito ao fim da pandemia. O que eu digo para pessoas em saúde também assim, né? As pessoas têm logísticas diferentes, têm dificuldades diferentes, né? Então, existem decisões também pessoais. Às vezes eu vi pacientes e pessoas falando assim, Júlio, no trabalho não estava conseguindo por causa do horário. Geralmente os postos de saúde estão vacinando no horário comercial, né? E por causa da Covid, né? Muita gente ficou desempregada. Então a gente sabe que esse problema existiu, né? O que dá e que é totalmente diferente do que as pessoas mentirem sobre a vacina. Uma coisa é você ter uma dificuldade de logística, né? E no Brasil, né, as mentiras contra a vacina caíram muito. Hoje a gente não ouve quase ninguém falar, nem aqui no meu canal, que no início a gente ouvia, era muito comentário falando mal da vacina, as pessoas estão falando mais. Ou seja, a vacina chegou para ficar e o brasileiro aceitou bem a vacinação. Quando a gente olha, eu estou com a cola aqui, né, quando a gente olha de pessoas que estão em dia com a vacina, esse número cai um pouco, cai para 57% da população vacinável, o que também é um número bom, né, porque a gente está dizendo pessoas que tomaram todas as doses, que estão com a vacinação em dia, né? O que é que a gente tem que fazer agora, né? Cada vez menos a gente vai ouvir falar de Covid, isso é fato, porque está caindo, está morrendo menos gente, o interesse também das pessoas reduziu sobre o Covid, o que é natural, né? A gente não vai viver o resto da vida falando de Covid, foi uma pandemia, foi o caos, mas agora está bom, mas a gente não pode relaxar com a vacina. Da mesma forma que eu estou falando de vacina de Covid, né, com o fim da pandemia a gente vai viver o que viveu outras doenças. Outras doenças, o que é que acontece? Elas passaram, vieram como pólio, sarampo e as outras coisas, mas se inseriu nas nossas vidas e está vacinado contra essas doenças. Então a gente vai ter que continuar, mesmo com a OMS decretando o fim da pandemia, vacinado contra a Covid. A Covid não vai sumir, a Covid não vai deixar de fazer parte de nossas vidas, a gente vai ouvir gente com Covid, gente que morreu com Covid, mesmo com a vacinação em dia, em especial quem não está com a vacinação em dia. Então, tem que fazer parte do nosso dia a dia, não falar mais mentira de vacina, que eu acho que isso já quase zerou, pouca gente está falando, né? E fazer parte de perguntar para o familiar, para o parente, para quem você gosta, como é que está a sua vacinação? Está em dia? Está tomando direitinho? Tomou todas as doses e tal? 90% tomou a dose, então são pessoas que aceitaram a vacina, né? Mas quando diz que a vacina em dia, só 57%. E a gente tem que chegar ou tentar chegar a esses 90%, tá bom? Mesmo com menos casos de Covid a gente ouvindo falar. Espero que tenha ajudado, um abraço.